Bom, pessoal, dando sequência à parte 4 da análise da prova do TJ Rio, não é? A gente segue comentando essa prova de nível médio. Então, atenção. Seguinte, questão de número 10, uma questão tradicional da FGV, né? Nós até comentamos no ponto vídeo essa questão aqui na parte do resumo, né? Das questões, chamando atenção para essa classificação de classe de palavras. A banca quer saber o seguinte, é um clássico dela perguntar isso. Considerando os dois termos sublinhados, é correto afirmar que temos diferentes classes de palavras. Gente, é praticamente a mesma coisa sempre. Resposta foi letra A, tá certo? Isso aqui era uma questão que o aluno que estuda para a FGV tem sempre que saber. Ele diz assim, consomem de 30 a 50 vezes mais água, esse primeiro mais é um pronome, tá? Um pronome indefinido. E depois ele fala assim, mas as camadas mais ricas, esse segundo mais é um advérbio. Então vamos lá. Vamos partindo para a teoria. Para a gente lembrar por que um elemento é advérbio e outro é pronome. É o seguinte, quando você fala mais água, se você se lembrar bem, o pronome trabalha em função do nome, certo? Isso daqui é um substantivo. Sendo este elemento um substantivo, esse mais é um pronome indefinido. Tá certo? É o pronome, não é o advérbio. Quando você diz mais ricas, ora, gente, ricas é adjetivo. Então, peraí. Ricas é um adjetivo. Então, mais não é pronome, mais é advérbio. Por que, Júnior? Pelo seguinte, porque advérbio, pessoal, é classe gramatical que atua em função do verbo, conforme eu expliquei nos blocos anteriores, né? Em função do verbo, do adjetivo e de outros advérbios. Tá? O advérbio tem essa propriedade. Então, eu não posso chamar isso daqui de pronome, porque ricas é adjetivo, é advérbio que atua em função de adjetivo. Explicado por que a questão de número 10 tem como resposta a letra A. Tudo bem? Vamos partir para 11 agora? Bom, questão 11 diz assim. Vamos sempre lendo aqui embaixo, né, para ganhar tempo. Ó. Nesse segmento, o texto 2, a forma verbal sublinhada, que apresenta erro em relação à concordância. Sem dúvida, letra E. Por que letra E, Júnior? Se vocês observarem bem, olha só o que ele diz aqui no texto. Ó. No entanto, muitas casas no Brasil têm descargas embutidas na parede que costuma ter altíssimo nível de consumo. Gente, pelo sentido, este que se remete a descargas. Quem tem alto nível de consumo de água são as descargas e não a parede. Então, as descargas costumam. Por isso, diz a regra gramatical que, havendo o que como sujeito do verbo, a concordância se dá com o termo ao que o que se refere, tá? O termo anterior a que ele se refere, ok? Questão 11, letra E, sem muito segredo. Questão 12. 12 diz assim. Para que os argumentos utilizados no texto 2 contra o desperdício de água no ambiente doméstico sejam eficientes, sempre, pessoal, quando está fazendo prova na FGV, tem que ler bem o enunciado. Porque muitas vezes, vocês estão vendo que não é nem a gramática que entrega tanto, mas é uma boa leitura do enunciado, tá? Então, para que sejam eficientes, o autor do texto apela principalmente para a questão da eficiência. Letra A, para os testemunhos de autoridade, como, por exemplo, a citação da ONU no primeiro parágrafo? Não, vocês viram que não. Quando ele cita a ONU no primeiro parágrafo, ele, na verdade, o que ele está fazendo? Ele está falando sobre a questão do desperdício, falando que nós gastamos, né? Vamos dizer assim, gastamos água como se gasta num país rico, sendo que nós não temos essa condição, tá? Então, não é algo eficiente. Agora, quando ele cita, já vou direto para a resposta porque aqui é indubitável, experiência bem-sucedida, no segundo parágrafo do texto 2,
Ele cita o México, que trocou as caixas, né, de descarga por aquelas caixas de 6 litros e embutiu. Para quê? Para que seja feito o aproveitamento da água, tá? O aproveitamento mais eficiente da água. Portanto, questão 12, sem dúvida, D de dado. Eu vou para a questão de número 13. Questão 13. Questão 13 é um clássico da FGV. Tem que saber quem faz prova da FGV. A FGV cobra funções da partícula aqui. E cobra. Seguinte, ele quer saber sobre os Qs presentes nesse texto. Ora, aqui nós temos, tanta que. Sua vantagem é tanta que. Guarda para mim, tanto que ou tanta que. Depois, de tal forma, tal que, tal que. Tanto que, tal que é isso? O que é isso? Tanto que, tal que. Conjunção consecutiva. É uma parte da conjunção consecutiva. Esse que tem valor de consequência. Portanto, a primeira e a terceira funções aqui do que são funções de conjunção subordinativa consecutiva, tá, gente? Conjunção subordinativa consecutiva, tá certo? E o que tem uma série de funções, Por exemplo, aqui vou marcar de azul para vocês não confundirem. Lançou um programa de conservação hídrica que esse que dá para eu trocar por o qual, não dá? Então, pronome relativo. Quando eu consigo trocar por o qual, pronome relativo, tá certo? E depois ele segue, No entanto, muitas casas no Brasil têm descargas embutidas na parede que costuma ter altíssimo nível de consumo. Quer dizer, descargas as quais costumam, né? As quais costumam. Também pronome relativo, tá? Então, a segunda e quarta ocorrência pertencem à mesma classe, não a classes gramaticais diferentes, como diz a letra E, tá certo? Eu vou avançar um pouquinho, porque não custa nada, né, dar dica, né, gente? Eu gosto de corrigir prova, gosto de dar dica para o aluno, porque a gente sabe que tem muitos alunos que não têm condições de comprar cursos, então, um pouquinho que a gente ajuda demais. Vejam só, o seguinte, partícula que cai na prova, certo? Tô te dando aí essa chance de você rever, porque na prova de analista, naturalmente, essa questão virá, tá? Raramente fica fora de concurso. Se não é o que, é o se. Então, é o seguinte, ora, o que pode ser o quê? Pronome relativo. Tá? Quando o que será pronome relativo? Quando você consegue trocar por outro relativo, o qual, a qual, tá bom? Existem situações que você não vai conseguir trocar, que é o caso do o que, por exemplo, quando a pessoa fala assim, o que você disse? O que você disse? Não dá para eu trocar por o qual, a qual. Mas se você notou que tem um o antes do que, esse aqui é o demonstrativo. Então, o primeiro é o demonstrativo e o segundo é o pronome relativo, tá? Simples assim, tá bom? Então, o que pode ser pronome relativo? O que pode ser conjunção integrante, tá? Conjunção subordinativa integrante. Esse é o nome todo, anote o nome todo. Conjunção subordinativa integrante. Quando eu troco por a sentença por isto, tá? Você consegue trocar a sentença por isto. Como assim, Júnior? Convém que façamos provas. Que isso? O que eu quero dizer aqui? Convém isto. Conjunção subordinativa integrante. O que pode ser? Né? Deixa eu pular isso aqui, que eu havia explicado, ficou gravado aqui. O que pode ser também? Né? Ele pode ser conjunção comparativa, subordinativa comparativa, tá? Conjunção subordinativa comparativa, tá? Anote tudo, não anote só o que eu estou escrevendo, não. Conjunção subordinativa comparativa. Quando eu tenho, tão, pode ter qualquer coisa no meio, tá? Que, ou tanto que, tá certo? De forma que, tão que, tanto que. O que pode ser também preposição, gente? Atenção, é um uso, de vez em quando aparece na FGV, as pessoas não sabem. Pode ser preposição. Quando tem o verbo ter, tá? A gente tem o verbo ter, mas o quê? Como assim, Júnior? Tenho
que sair. Esse que é preposição. Tanto que tem o mesmo valor de tenho de sair, tá bom? O que pode ser conjunção coordenativa explicativa. Pode ser conjunção coordenativa explicativa. Pode. Olha só. Venha logo que vou sair. Dá para eu trocar pelo pois, tá, gente? Quando acontece isso, eu consigo trocar pelo pois. Consigo trocar o que pelo pois. Tá certo? Então, aqui, eu abordei com vocês os principais valores do que. Existem outros valores, mas esses aqui já te ajudam a fazer uma ótima prova, tá bom? Que são as funções mais perseguidas pela FGV, tá? Então, vamos lá. Fizemos a 13, vamos para a questão de número 14. 14 diz o seguinte. A ficção do texto 3 está marcada por, preste atenção, o que é ficção? É o texto inventado, gente, né? A ficção seria aí o texto inventado, tá? Então, olha só, quando a gente observa, a ficção do texto 3 está marcada por emprego do imperfeito do indicativo. Gente, quando ele coloca o imperfeito, ó, as filas para pegar água, perdão, aqui nem é imperfeito, tá? Desculpe. Aqui eu marquei, na verdade, o indicativo, presente do indicativo. Tá certo? É marcado pelo imperfeito. Imperfeito seria, gente, ó, formavam, vinham, tá? Essa forma verbal que lembra uma coisa mais lenta. Formavam, vinham, eram, tinham. Imperfeito vai marcar descrição, pessoal, vai marcar texto descritivo. Lembrando que a FGV chama até de gênero, não é? É tipologia textual, a FGV costuma chamar isso de gênero, tá? Citação de locais imaginários? Não, porque São Paulo e shopping centers, ó, ele fala aqui, né? São Paulo e suas cidades vizinhas, isso aqui não é imaginário, isso é real, tá bom? Diferentes opiniões do enunciador? Não, ele não está opinando, ele está vislumbrando uma situação, tá? Informações de data futura? Sim. É isso que torna o texto ficcional, porque ele joga o verão de 2015, ele informa essa data como se isso fosse acontecer. A gente não sabe se isso vai acontecer no verão de 2015, é uma previsão, tá? Tanto que esse texto aqui é um texto preditivo, é de tipologia preditiva, é o texto que faz previsão, que fala de futuro, tá bom? Texto preditivo. Muita gente deve ter pensado na letra E, mas deve ter pensado e deve ter chorado aqui as pitangas com essa letra E. Na ação de desastres futuros. Gente, não é desastre, porque primeiro, ó, olha o título, quanto falta para o desastre? Então, ele não está narrando o desastre ainda, tá bom? Simples assim, ele não está narrando o desastre ainda, falta para o desastre. Lembrando que o título, ele traz o quê? Uma síntese do texto, e não o que está fora do texto, ok? Por isso que você errou se você marcou a letra E, tá? Bom, a gente segue então para o nosso próximo vídeo, que a gente vai comentar a partir da questão 15, né? Outras questões da prova do TJ Rio, ok?